E aí, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa quarta aula acerca da introdução ao sistema nervoso e os princípios básicos aqui de neurofisiologia. Hoje, basicamente, adentraremos aqui na morfologia do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Somente o creme brulee, só aquilo que é realmente necessário para que vocês gabaritem em questões no vestibular. Vamos lá? Quando comenta-se aqui sobre a divisão anatômica do sistema nervoso, é importante que vocês se atenham que nós temos duas divisões anatômicas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E ainda é importante que vocês saibam que o sistema nervoso central ele é subdividido na porção encefálica e a porção da medula espinal. O sistema nervoso periférico, por sua vez, ele compreende nervos, gânglios e terminações nervosas. Então vamos dar uma olhadinha aí em cada um desses pontos, naquilo que é realmente necessário. O sistema nervoso central, compreende aqui o encéfalo, que nada mais é do que a somatória do cérebro mais cerebelo mais tronco encefálico e, além do encéfalo, nós temos aqui a porção da medula espinal, ou comumente pode ser conhecida por vocês como medula espinhal, mas usualmente nós utilizamos aqui a nomenclatura medula espinal, beleza? É importante ainda que vocês saibam que o encéfalo ele é composto por hemisférios cerebrais, tanto direito quanto esquerdo. Tem-se aqui a porção do diencéfalo, que essencialmente eu quero comentar aqui com vocês do tálamo e do hipotálamo. Nós temos a região do cerebelo. E ainda nós temos aqui dentro do tronco encefálico a região do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Beleza? Quando comenta-se aqui do encéfalo, eu quero que vocês entendam que, se nós pegarmos aqui o cérebro, é importante que vocês entendam que tem uma série de divisões anatômicas dentro dessa própria estrutura aqui do encéfalo. E nós vamos destrinchar as principais aqui, mas sem aprofundar muito nos méritos aí dos seus pormenores, tá bom? Então vamos lá. O cérebro é justamente aqui composto pelos hemisférios cerebrais, que nada mais é do que essa superfície aumentada aqui nos mamíferos, que está atrelada aqui com sede da memória e também de nervos sensitivos e motores. Nós temos o tálamo, que é uma região extremamente importante, porque está atrelada aqui com impulsos nervosos que se dirigem ao córtex cerebral, promovendo aí alterações no comportamento emocional. E o hipotálamo, que também tem uma importância, porque está aqui atrelado diretamente com regulação neuroendócrina, controle da temperatura corpórea, regula apetite, osmolaridade, sono, emoção, comportamento sexual, beleza? E ainda dentro aqui do encéfalo, eu queria destacar a vocês que no cérebro em especial, nós temos algumas divisões aqui, que são os lobos. Então tem aqui o lobo parietal, o occipital, o temporal, o insular. E eu quero que vocês saibam que cada um desses lobos aqui, eles têm funções muito importantes, como por exemplo, quando comenta-se aqui do lobo frontal, eu quero que vocês se atentem que está associado aqui com o controle consciente de musculatura esquelética, funções cognitivas, emoção, comportamento, tomada de decisão motora e planejamento de movimento. Mas em contrapartida, o lobo parietal, ele tem aqui percepção consciente de tato, de pressão, vibração e etc. Também associado aqui com regulação de linguagem, raciocínio matemático e cognição visoespacial. O lobo occipital, também conhecido aqui como córtex visual, está atrelado aqui com percepção de estímulos visuais. O lobo temporal, que é o córtex auditivo e olfatório, percepção consciente dos estímulos visuais e olfatórios, memória e emoção. E o lobo insular aqui, associado com paladar, percepção corporais internas, dor e equilíbrio. Mas não menos importante, quando comenta-se aqui dos lobos, eu quero que vocês entendam que, embora eles tenham funções aqui muito específicas, eles trabalham de maneira muito integrada e extremamente coordenada. Então,
acontece sempre uma coordenação e integração desses processamentos, tá bom? O cerebelo, ele está diretamente atrelado aqui, gurizada, com o equilíbrio do tônus muscular, ou seja, com a rigidez da musculatura. E acrescido a isso também, quando você pensa no cerebelo, qualquer questão no vestibular pensou em cerebelo, você tem que pensar em movimentos rítmicos e aprendizagem motora. Não menos importante, pode haver aí algumas perguntas nos vestibulares. Qual que é, dentre os grupos de zoológicos dos vertebrados, que apresentam maior desenvolvimento cerebelar? Resposta típica aqui que vocês têm que dar é as aves. As aves elas apresentam um cerebelo muito mais desenvolvido se comparado com mamíferos, em decorrência aí de um equilíbrio aerodinâmico que é importante às aves, tá bom? O tronco encefálico, pessoal, ele também tem uma importância muito grande, e aí eu quero que vocês entendam que, ele tem a famosa divisão MPB, mesencéfalo, que está aqui associado com reflexos visuais e é o centro da visão. Nós temos a ponte, que apresenta aqui o cruzamento de fibras nervosas, e a gente vai discorrer aqui o que, que é isso. E tem-se aqui o bulbo, que está associado com respiração, controle de frequência cardíaca, pressão arterial, deglutição, tosse, espirro, vômito e etc. Beleza? Então, o mesencéfalo, de maneira simplificada, ele é um centro de processamento e retransmissão de informações, tá? Entre mesencéfalo, cérebro ou cerebelo. E aqui eu quero que vocês ainda se atentem que ele tem aqui centros envolvidos com manutenção de consciência. Então você tem aqui processamento de informação visual, auditiva e, consequentemente, a originação de respostas reflexas a tais estímulos. Então você tem aqui basicamente núcleos sensitivos, como o conículo superior e o inferior, no qual o conículo superior, que é essa porçãozinha aqui, ele recebe aferência visual do corpo geniculado, e o conículo inferior, ele recebe aqui aferência auditiva. A ponte, ele basicamente está associado aqui com o controle motor somático e visceral, e percebam que você tem um aparato de vários nervos cranianos que chegam aqui, tá? Então, basicamente, quando pensa aqui na ponte também, eu quero que vocês percebam que ele está atrelado com o controle involuntário de respiração, e também é muito importante a ponte em decorrência de fazer processamento, perdão, e integração aqui para comandos cerebelares, para que, consequentemente, aí tenha um controle motor muito mais refinado. O bulbo, como a gente já comentou em outras aulas, está associado aqui com reflexos dos centros cardiovasculares, então a gente comentou, inclusive, que a frequência cardíaca está diretamente atrelada com o bulbo, e também aqui com o controle respiratório, tá? E aí, quando a gente vai observando aqui o encéfalo nos vertebrados, percebamos que vai havendo evolução ao passar aí da escala evolutiva, tá? Então, conforme vai havendo aqui a evolução dentro dos vertebrados, você vai percebendo um aumento significativo no encéfalo, tá? E, consequentemente, isso aqui refina as respostas aí cognitivas e de tomada de decisão. Não menos importante, nós precisamos nos ater ainda em dois termos aqui que são bastante importantes, que é o substância branca e cinzenta, tá? O que vocês precisam saber? Substância branca é basicamente axônio mineralizado, por isso que ele tem esse caráter branco quando você faz coloração. E a substância cinzenta nada mais é do que o corpo celular e dendritos, tá? Não menos importante, quando comenta-se aqui do encéfalo, eu preciso que vocês saibam que você tem aqui os ossos cranianos que conferem proteção e sustentação, tá? Então você tem aqui basicamente um aparato de vários ossos. Então os ossos eles são adjacentes aos lobos, então você tem aqui osso frontal, parietal, occipital, temporal e por aí vai, tá? E nós também temos aqui as meninges encefálicas, que são basicamente três. A dura mater, que é mais externa, tá? Você tem a aracnoide e a pia mater, que é basicamente um conjunto de várias camadas
que protege o encéfalo. Então, aqui dentro do encéfalo nós temos a presença da caixa craniana, e quando comenta-se aqui mais adiante da medula espinal, tu tem a presença aqui da coluna vertebral que protege a medula. Então aqui, novamente, ó, dura mater, aracnoide e a pia mater. E elas também recobrem a medula espinal, tá? Tem-se ainda a presença aqui do líquido cefalorraquidiano, que também confere aqui uma proteção mecânica extremamente importante. Beleza? E aí é justamente importante para a gente fazer a coletagem disso aqui para ver como que está a função do sistema nervoso central, se ele está protegido. E a medula espinal é basicamente essa porção aqui que vai ser composta por vias ascendentes, isto é, levam informações da periferia para o sistema nervoso, e tem-se aqui as vias descendentes que levam informações do sistema nervoso central para a periferia. Isso a gente vai inclusive pontuar que é os famosos atos reflexos. Então vamos lá. Medula espinal, basicamente, participa de processamento de informação sensorial, controle direto de movimentos corporais, regulação de muitas atividades viscerais e fornece aqui um conduto para a transmissão de informações. E aí, basicamente, você deve estar se perguntando, beleza, Wesley, mas como que a medula espinal ela vai desempenhar essas informações? Basicamente, você vai ter uma inervação sensitivo-motor aqui no corpo inteiro abaixo da cabeça, e aí a gente vai perceber que na medula espinal você vai ter uma integração dessas respostas para que o rolê seja muito mais rápido. Como assim? Então vem comigo, ó. Você tem aqui substância branca e cinzenta, e a grande sacada é que, quando você comenta de substância cinzenta, nada mais é do que o corpo de neurônios e fibras aqui, predominantemente não mielinizadas e células da glia, e a substância branca é basicamente aqui mielina e células da glia, e, consequentemente, axônios. A grande sacada é que vocês precisam se ater que a função da medula espinal é fazer com que haja um processamento muito mais rápido. Então, por exemplo, você tem a percepção de um estímulo doloso. Você precisa desencadear uma resposta frente a isso muito mais rápido. Então, a medula espinal ela serve justamente como um intermediário para que não necessariamente você precisa fazer com que essa informação chegue até o encéfalo e você faça essa resposta muito mais rápida, tá? E aí, o sistema nervoso periférico nada mais é do que um conjunto de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central. Então, você tem aqui o nervo. E aí, basicamente, você vai ter aqui os nervos cranianos, que são basicamente nervos que eles partem do encéfalo. Então, você tem, por exemplo, 10 pares em peixes e anfíbios. No entanto, quando comenta-se de répteis, aves e mamíferos, nós temos aqui 12 pares, que relacionam-se diretamente com os órgãos dos sentidos, os músculos da cabeça e do pescoço e as vísceras. E aí você tem um aparato de várias funções associadas com os nervos cranianos, tá? Tem-se aqui os nervos raquidianos, que eles partem da medula espinal e relacionam-se com musculatura esquelética, musculatura lisa e com glândulas endócrinas. E aí eu preciso que vocês saibam que existe um aparato de tipos de nervos e gânglios. Basicamente, você tem aqui nervos sensitivos, que são basicamente uma espécie de neurônio, se assim posso dizer para simplificar a análise, que leva a informação da periferia para o sistema nervoso central. Você tem nervos motores que levam a resposta do sistema nervoso central para a periferia. E você tem aqui neurônios mistos, que já é uma nomenclatura errada. Você tem neurônios associativos ou interneurônios. São basicamente neurônios que vão facilitar essa resposta entre sensitivo e motor. Então aqui se tem um ato reflexo. Como que funcionaria isso aqui?
Você tem aqui terminações nervosas que vão ser agora transmitidas aqui através dos neurônios sensitivos. E aí você vai ter um neurônio associativo que vai fazer com que você desempenhe uma resposta motora frente a um estímulo aqui, por exemplo, doloso. Como assim, Pro? Vamos supor que você coloque a mão numa chapa quente. Você vai ter neurônios sensitivos que conseguem captar esse estímulo aí térmico, vão consequentemente levar essa informação até a medula espinal, e a medula espinal ela vai fazer uma resposta motora para você tirar a mão desse estímulo doloso. E isso é mediante o neurônio motor. Beleza? E aí, basicamente, é o que eu acabei de falar aqui. Isso são os atos reflexos, são respostas extremamente rápidas. Então, como que funciona? A resposta sensitiva, ela chega através da raiz dorsal e a resposta ela sai através da raiz ventral. Beleza? E ainda nós temos uma divisão funcional do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso somático, que é basicamente aqui o sistema nervoso que controla a musculatura esquelética e é basicamente uma resposta voluntária, ou seja, depende da vontade do indivíduo, e autônomo, que é basicamente o controle de musculatura cardíaca, lisa e do sistema endócrino, que é basicamente uma resposta essencialmente involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. E dentro do sistema nervoso autônomo, você ainda tem a porção simpática, que é basicamente uma porção que estimula respostas que mobilizam energia, então, numa situação de estresse, e você tem aqui a porção parasimpática, que estimula principalmente atividades relaxantes. E aqui nesse gráfico, essa figura é muito típica, é basicamente você pensar que as ações entre simpático e parasimpático são antagônicas, ou seja, são opostas. Enquanto um estimula, o outro inibe. Enquanto um ativa, o outro relaxa. Beleza? Era isso, pessoal. Um beijão e até nossa próxima aula. Fui!